Pessoal, boa noite. Aqui é o engenheiro Luiz Fernando. A gente está fazendo uma série de vídeos onde eu vou mostrar uma forma de automatizar o máximo possível a orçamentação utilizando um modelo do Revit. Então vamos lá recapitular. No primeiro vídeo eu inseri a codificação que eu tenho no meu orçamento nos elementos do Revit. No segundo vídeo eu disse que eu ia acabar tendo que dividir em algumas etapas, para não ficar muito longo. Então no vídeo anterior eu exportei utilizando uma programação do Dynamo. Exportei todas as minhas planilhas, no caso a gente chama de tabelas, que eu tenho no Revit. E nesse vídeo eu vou ajustar os parâmetros de quantificação. Então eu acabei mudando um pouco a ordem. Eu vou mostrar como é que eu cheguei até aquele momento de poder exportar um orçamento de forma bem organizada. Nesse vídeo eu vou ajustar os parâmetros, no próximo vídeo eu vou criar as tabelas, e aí vocês vão entender como é que eu utilizei aquela programação no Dynamo e consegui exportar de forma bem organizada. Então vamos lá. Eu vou fazer um exemplo com pilar e depois com viga, mas para todos os elementos é basicamente a mesma coisa, vai mudar pouquíssimos detalhes. Vamos lá, eu vou clicar aqui 2 vezes nesse pilar, como exemplo, e eu venho aqui, tipos de famílias. Então aqui, dentro do pilar, eu já tenho um parâmetro, área forma. Esse parâmetro aqui eu já criei, e ele está relacionando outros parâmetros que eu já tenho no pilar, que seriam os parâmetros relacionados ao perfil dele, H e B aqui, que é a altura 30 por 14, por exemplo, nesse exemplo aqui, e o comprimento, que aqui está de 2,5. Então, eu estou calculando a minha área de forma utilizando os parâmetros geométricos do meu pilar. O que a gente pode tirar de aprendizado? É que não precisa modelar tudo. Eu posso, por exemplo, modelar uma porta, mas não necessariamente ter que modelar a dobradiça, a fechadura, todos os elementos. Então, se eu quero controlar aquele elemento, eu posso apenas inserir um parâmetro e que quando eu for inserir esse elemento no meu projeto, quando eu for tirar as quantidades, eu já vou saber que naquele elemento tem, no caso desse exemplo de uma porta, vai ter 3 dobradiças, vai ter uma fechadura, enfim, eu posso inserir. Essa é a grande vantagem. Nesse caso, o meu parâmetro de quantificação aqui está sendo a área de forma. Para o pilar é bem simples. Eu coloquei aqui a fórmula, Aqui é o comprimento está multiplicando o perímetro dele, que seria um lado vezes 2 mais o outro lado vezes 2, B e H, nesse caso aqui desse pilar. Então eu vou rapidamente ensinar aqui como é que a gente insere esses parâmetros. Eu vou vir aqui em novo parâmetro. É interessante usar os parâmetros compartilhados. Então, como eu não quero utilizar nenhum desses, eu vou vir aqui editar e aí eu crio um novo parâmetro. Esse parâmetro que eu vou criar vai ser, eu vou botar área pilar. Só como um exemplo mesmo. E aqui no tipo de parâmetro, disciplina eu vou deixar comum. Aqui no tipo de parâmetro eu posso escolher texto, número, enfim. Aqui às vezes até sim ou não, no caso de viga eu vou até colocar. Mas enfim, como eu estou trabalhando com área, eu vou definir aqui área. E aqui eu posso escrever um texto para explicar para um usuário o que é esse parâmetro. Isso aqui facilita muito também, mas nesse caso não precisa. Ok. Pronto, coloquei aqui área pilar. Só que esse parâmetro área pilar não é um parâmetro de tipo, ele é um parâmetro de instância, porque ele vai variar com cada pilar. Ou seja, eu posso fazer um pilar de 2 metros de comprimento e um pilar de 1,5, por exemplo. Então ele vai variar, por isso que eu tenho que colocar como instância. E aqui é basicamente essa divisão aqui, para ficar mais fácil a visualização. Cotas, materiais, e aqui tem vários. Eu vou botar cotas para ficar junto. E aqui eu venho em OK. Pronto, o parâmetro está criado. Agora eu vou definir a fórmula que eu quero para esse parâmetro. Eu posso, por exemplo, relacionar um parâmetro que eu já criei. Eu posso vir aqui, colar o mesmo nome, tem que ser exatamente o mesmo nome. E, por exemplo, multiplicar por 1,2, como se fosse a grosso modo aí do exemplo, só uma perda, vamos dizer assim. Pronto. Então,
esse parâmetro aqui já vai ser calculado, já vai ser inserido em todos aqueles pilares. Vamos lá, ok. Aqui eu vou carregar no projeto. Eu não vou salvar aqui, e nesse caso ele iria modificar o elemento coluna, esse elemento coluna. Não vou, mas eu vou substituir e atualizar os valores. Pronto, então eu vou clicar aqui em qualquer outro pilar. Se eu for vir aqui em editar tipo, ele não vai aparecer, porque eu coloquei o parâmetro como instância. Lembra que esses parâmetros aqui, que eu inseri no primeiro vídeo, eles são parâmetros de tipo. Porque esse parâmetro forma, armação, vai ter em todos os pilares, não importa, né? O comprimento deles, enfim, vai ser sempre essa codificação. Como é parâmetro de instância, ele vai aparecer aqui, em propriedades. Então, olha só, aquele área forma que eu já tinha, aqui é a profundidade, né? O comprimento do pilar, o volume e o parâmetro que eu criei, que está relacionado com, ele é 1.2 da área de forma, certo? Então o parâmetro de pilar já foi criado. Vamos lá para a viga, um exemplo de viga. Eu vou vir aqui também de novo, tipos de família, e aqui a viga tem uma coisa interessante. Eu posso colocar um parâmetro booleano, né, um parâmetro de sim ou não, para eu poder relacionar quando é que eu vou calcular a área de forma de acordo com o tipo de viga. Como assim? Simples. A área de viga baldrame, a área de forma de viga baldrame, vai pegar basicamente lateralmente. Ou seja, não vai ter forma na face inferior da viga, né, no fundo. Mas no caso de viga convencional, eu vou ter sim, tanto nas faces laterais como também no fundo. Eu só não vou ter na face superior. Então o que eu faço? Eu crio um parâmetro booleano, vocês estão vendo aí baldrame nesse exemplo, que vai estar marcado somente em viga baldrame. E aí eu crio uma fórmula por dois tipos de viga, né, que seria dessa família. Essa fórmula aqui está sendo, eu utilizei a função se, então se baldrame, que é esse parâmetro aqui que já foi criado, tiver marcado como sim, ou seja, a leitura é assim, se baldrame tiver ok, então faça esse primeiro aqui, que é o comprimento vezes 2 vezes a face lateral, né, a altura da viga. Estou pegando a área somente da lateral. Se o baldrame não tiver marcado, aí ele vai fazer essa outra parte aqui da fórmula, que é pegando, multiplicando as duas, a altura da viga por 2, que eu vou pegar essas duas faces, e também o fundo da viga, que é o B, né? Então, multiplicado pelo comprimento. Então, basicamente é isso. Eu vou definir como é que vai ser calculado, de acordo com aquela marcação ali. Eu vou criar aqui rapidamente, para vocês entenderem como é que é a criação desses dois tipos de parâmetro. Eu venho aqui em parâmetro compartilhado, selecionar, editar, e aí eu vou criar um novo parâmetro. Então eu vou botar aqui, por exemplo, baldrame teste. E o que vai mudar é basicamente o tipo do parâmetro. Eu não vou querer um parâmetro linear e nem de área, porque aquele meu parâmetro vai ser de sim ou não, vai ser selecionável. Então eu venho aqui em sim ou não. Ok, ok, seleciono aqui ele, baldrame teste. E aqui nesse caso, vai ser um parâmetro de tipo, né? Na verdade, ele vai ser aplicado a todos os tipos de viga. Como é só selecionável, ele não vai variar. Então eu venho aqui, vou botar como construção para ficar junto com aquele outro. Pronto, então eu criei esse tipo de parâmetro. Se eu quiser relacionar ele aqui, basta mudar o nome, botar para baldrame teste. E para criar esse outro parâmetro, é como eu fiz o de pilar. Eu venho aqui em novo, parâmetro compartilhado, selecionar, editar, e eu venho aqui em novo. Então eu vou botar teste viga. Como eu vou também relacionar com a área, então eu venho aqui em área. Ok. Teste viga, ok. Procuro aqui o teste viga, ok. E aqui, novamente, eu vou separar aqui de forma organizada.
vou botar junto com cotas, que é onde está o outro, né? Pronto. Então o parâmetro teste viga está aqui. Eu posso escolher, posso relacionar com, enfim, posso criar uma fórmula. Nesse caso é utilizando o if, colocando o nome baldrame teste. Nesse caso aqui eu tenho que copiar antes. Então eu venho aqui, if, coloco o baldrame teste, vírgula. Agora ele vai calcular quando o baldrame estiver marcado, que nesse caso é a altura da viga vezes 2 vezes o comprimento. Lembrando que o comprimento é esse parâmetro aqui. Então se esse parâmetro tivesse escrito de outra forma, eu teria que escrever exatamente como está aqui. Basicamente é isso. E depois eu coloco como ele vai calcular quando não tiver marcado, como o baldrame teste não tiver marcado. Ou seja, quando eu desmarcar aqui. Basicamente, quando for viga, que não tiver marcado isso. Certo? Basicamente é isso. Eu espero que tenham gostado, que acompanhem os próximos vídeos. No próximo vídeo eu vou criar as tabelas, mostrar como é que eu crio a tabela e porquê de cada coisa, porquê 5 colunas, enfim, como é que eu cheguei naquele resultado. E é isso aí, deixa o like, se inscreve aí no canal, se tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Eu fico por aqui, abraço.